Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma imensa alegria poder voltar a dar formações, porque depois que a pandemia iniciou e depois dessa parada que eu dei, é a primeira vez que eu estou dando uma formação aqui presencial, oficialmente mesmo, depois da pandemia, né? O nosso tema de hoje, do MB, é sobre a inabitação trinitária. Como o nosso amigo Gabriel já comentou, ele já foi dado diversas vezes, mas mesmo dando diversas vezes, esse tema não se esgota porque é um tema muito complexo e um universo inteiro pode ser explorado aí para poder falar desse tema, né? Imagino que os próximos formadores que forem tratar disso aqui, mesmo assim não vai se esgotar como um todo, né? O tema ainda vai ter muita coisa a conversar. Eu só quero dizer que eu usei de forma bem geral para poder fazer o estudo dessa formação o compêndio de teologia ascética e mística do Adolf Tanqueray, né? Fora isso, algumas partes do catecismo da Igreja Católica e também Bíblia, certo? Eu quero, como sempre... Será que eu cheguei aqui no negócio? Estou gravando. Pronto, está gravando. Pronto. Eu quero, como sempre, eu gosto nas minhas formações, começar com uma passagenzinha bíblica, né? E é uma passagem que ela é bem explanadora de uma forma geral, né? Está lá nosso Senhor, no momento da sua última ceia, reunido com os seus discípulos, e ele afirma, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Essa passagem, Evangelho de São João, capítulo 14, verso 23. E é com essa afirmação de Nosso Senhor que eu quero fazer a introdução desse tema. É certo que para nós amarmos alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Quando nós somos amigos de alguém, nós procuramos conhecer os gostos dessa pessoa. Quem é, o que faz da vida, se trabalha, se estuda, se joga bola, o que é que gosta de assistir, o que é que gosta de comer, etc. E por que eu estou falando disso, né? Nós também agimos assim com Deus. Como assim, Samuel? Conhecendo suas obras que nós sabemos quem Deus é. Certo? E esse conhecimento, ele tem um nome. O nome que nós damos é a economia. Economia salvífica. Nada mais é do que conhecer o que Deus fez para poder nos salvar, para salvar o homem. Entretanto, essas obras que Deus faz, que Deus opera, são mistérios para nós. Nós não sabemos, somente pela luz natural da razão, todos os mistérios de Deus, se Deus não nos concede do alto. E para isso existe a teologia. A teologia, como eu coloquei nas minhas anotações, ilumina a economia e a economia revela a teologia. Desse modo, como é que a gente pode entender o mistério da habitação da Santíssima Trindade em nós? Sendo que a Trindade, como nós já vimos, ou certamente nas nossas paróquias, o padre deve ter comentado que o mistério central da nossa fé é o mistério da Santíssima Trindade. Então, como é que podemos entender esse mistério da habitação da Santíssima Trindade em nós? Podemos começar do início, né? Conhecendo cada pessoa da Santíssima Trindade, de uma forma bem básica e geral, né? E aqui, quando eu quero apresentar as pessoas da Santíssima Trindade, na minha intenção não é separar cada pessoa como se o Pai fosse isso, Jesus fosse isso e o Espírito Santo fosse isso. Mas eu quero trazer unidade. Isso eu quero conhecer a propriedade das pessoas divinas e entrar em comunhão com elas. Então vamos começar do Pai. A primeira pessoa do Pai. Dizer que Deus é Pai
é fonte consoladora para a gente. O Papa Bento XVI, isso é bibliografia anexa, né, do negócio, no livro Jesus de Nazaré, quando ele vai comentar a oração do Senhor, ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é isto. Na oração do Senhor, nós podemos dizer que Deus é Pai. Isso é consolador para nós. Porque, ao dizermos Pai, toda uma história de redenção está por trás em dizer Pai. Porque no Pai está a redenção do homem. Além disso, somos filhos do Pai no seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nos tempos do Antigo Testamento, Israel já entendia Deus como Pai. E Israel entendia Deus como Pai de 3 formas. A primeira forma, Deus é Pai porque Ele é Criador de todas as coisas, e esse é de fato, por si só, é verdade, ok? A segunda, Israel entendia Deus como Pai como alguém que fixa uma aliança conosco, porque Deus fixou uma aliança com Israel, tanto é que Israel é para o Pai o filho primogênito. E a terceira forma é que Deus é Pai dos pobres. Deus é Pai dos órfãos, das viúvas. Que aqui eu quero expressar que Deus é Pai, em última instância, de todas aquelas pessoas que têm coração humilde e contrito, que está aberto à verdade. Em Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo encarnado, para a nossa redenção, o Pai nos é revelado. Como eu disse para vocês, Israel tinha compreensão de que Deus é Pai, mas era uma compreensão limitada, né? Tanto é que nos encontros de catequese nós dizemos isso, né? No Antigo Testamento nós tínhamos uma menção à Santíssima Trindade, mas muito assim obscura. Mas no Novo Testamento, quando chega o tempo da plenitude, nos é enviado Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele, na sua pessoa, revela o Pai. E quem é o Pai? E o Pai nos é revelado não somente enquanto Criador, mas também em relação ao seu próprio Filho na eternidade. E o Pai e o Filho, eles são revelados pelo Espírito Santo, a terceira pessoa, que o próprio Cristo anunciou que o enviaria de junto do Pai, para que nos ensinasse pela boca dos apóstolos e dos seus sucessores, e assim fôssemos conduzidos à verdade inteira. Eis aí o mistério revelado da Santíssima Trindade. E lembrando desse mistério, que eu resgatei somente por cima, podemos nos perguntar, inabitação trinitária significa dizer que nós somos habitação de Deus, somos habitação da Santíssima Trindade. Deus habita em nós. O que significa isso? Como que somos templos de Deus? Vou desenvolver a resposta. Antes de tudo, é necessário nós dizermos o seguinte. Eu vou dizer o seguinte. Nós não éramos filhos de Deus. Em que sentido? Nós não éramos filhos de Deus, pois, apesar de Deus ser nosso Pai enquanto Criador, apesar de Deus ter fixado uma aliança conosco, e apesar de Deus estar próximo daqueles que têm coração humilde e contrito, que é representado pela figura do pobre, da viúva, do órfão, nós vivíamos na inimizade com Deus. O pecado original estava transmitido em nossos corações através do seu autor, que é Adão, nosso primeiro pai. E, consequentemente, depois do pecado original, todos os outros pecados que a humanidade foi cometendo, né? Mas Deus não está longe de nós.
Deus está próximo. Deus nos ama tanto que Ele age. Ele não fica ocioso. Ele não fica parado assistindo a humanidade se perdendo. Ele quer solucionar. Ele quer ser próximo de nós. E como é que Ele se aproxima de nós? Deus age assim, redimindo o homem. A redenção é isso. A redenção é a obra que Deus opera para que nós fôssemos expiados do pecado, e uma vez que nossos pecados fossem expiados, nós fôssemos direto para o céu. Nós tivéssemos as portas abertas para o céu. E como é que Deus opera essa redenção? Ele opera essa redenção através do seu Filho unigênito. Vou explicar. Assim como a causa da ofensa a Deus, que foi o pecado original e, consequentemente, todos os outros pecados que vieram depois dele, foi Adão, o pecado de Adão, Deus quis que a reparação que ele faria, que ele operaria, fosse adequada. E adequada como? Que fosse igual e de tal tamanho que fosse a ofensa cometida por Adão. E não somente igual à ofensa cometida por Adão, como também a superasse. São Paulo, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer: pois onde abundou o pecado, a graça superabundou. E assim fica claro que a redenção não somente repara a pena cometida por Adão e todos os outros pecados, presentes, passados e futuros, como também é maior, transcende-a, é maior do que o pecado. E para que essa redenção fosse operada legitimamente, alguém teria que levar o tapa na cara para poder fazer o negócio, né? O negócio correr. Em que sentido? Alguém teria que representar legitimamente a humanidade para que Deus agisse e fizesse a justiça perfeita. Ora, quem é que poderia fazer isso? Se nós estamos tratando de uma humanidade que está toda suja por causa do pecado original. Vocês todos sabem que o pecado original ele é transmitido como que uma doença, né? E por isso nenhum homem achava-se digno e na altura de fazer tamanha tarefa. Isaías é interessante, né? O livro do profeta Isaías é interessante, que está lá Isaías no meio de uma visão, contemplando a Deus, e Deus pergunta para Isaías: quem é que eu vou enviar? Quem é que eu vou enviar para poder fazer esta obra? Né? E aí Isaías vai e responde: eis-me aqui. Né? E Santo Afonso, quando ele reflete nisso, ele vai dizer que assim como Isaías foi enviado para poder fazer a obra de Deus no meio daquele povo perverso do Antigo Testamento, Jesus faria a mesma coisa e diria a mesma resposta para Deus. Por isso que Deus aplicou a sua solução. Ele envia seu Filho, é a encarnação. Ou seja, para operar a redenção é preciso a encarnação. Redenção e encarnação são mistérios inseparáveis, ambos estão unidos. Para que Jesus, homem e Deus, reparasse perfeitamente a ofensa de Adão e fosse o chefe da humanidade e cabeça de um corpo do qual nós somos os membros. E como que o Filho repara o pecado? Primeiro, ele aceita, cheio de júbilo, cheio de alegria. De uma alegria e júbilo que a carta aos Hebreus transmite isso. É assim que ela diz: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer tua vontade. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 7. E depois de aceitar essa missão do Pai, ele o faz. E o faz por meio da obediência e da humildade. Eu acabei de dizer, assim como foi a ofensa de Adão,
a reparação de Deus teria que ser igual e a superasse. Ora, Adão foi soberbo e humilde, e Jesus, nosso Senhor, foi obediente e humilde. São Paulo aos Filipenses: e Jesus abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a reparação que nosso Senhor fez foi tão perfeita que ele quis que os dois sexos participassem desta reparação. Porque assim como na ofensa primeira, no pecado original, os dois, Adão e Eva, contribuíram para o pecado original, Maria e nosso Senhor contribuíram para a salvação e redenção da humanidade. Maria cooperou com o Salvador através da sua intercessão e dos seus méritos. E assim, completando essa obra da redenção, o Espírito Santo nos foi enviado para que Ele, que é o amor do Pai, derramasse em nossos corações esse amor. São Paulo ele vai explicar da seguinte maneira. Quem prestou atenção na liturgia do domingo passado vai lembrar dessa leitura, que é a carta aos Romanos, onde ele vai dizer: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor que fala o Filho na passagem que iniciou esse tema. Se não, vou até lembrar os senhores, porque tinham pessoas que não estavam aqui. Foi ele quem disse: se alguém me ama, olha o amor, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. É esse amor que fala o Filho na passagem. Se alguém ama o Filho, e esse amor é dado pelo Espírito Santo, essa pessoa guardará a sua palavra. E por ter guardado essa palavra, o Pai se doará. O Pai se doa, se derrama o seu amor, e como o Filho e o Espírito Santo estão todos no Pai, a Trindade reside. Aí reside. Eis a grandeza de dizer que nós somos templos de Deus. Eu digo que nós somos templos de Deus, que somos habitação, não de uma forma, que eu vou até usar uma palavra, romântica, como se nós pudéssemos dizer assim: eu me sinto templo do Espírito Santo, eu estou ungido. Aqui eu não quero que seja romantizado, certo? Mas não, eu quero que seja real. É preciso compreender que isso é real. Isso é verdade, nós somos templos do Espírito Santo e, consequentemente, nós somos templos da Santíssima Trindade. Deus reside em nós. É sério, isso é muito real, muito verdadeiro. E aqui é preciso explicar bem o que é que eu quero dizer, tá? Por quê? Porque eu digo que nós temos... através desse mistério da habitação de Deus em nós, é necessário nós purificarmos e dizer que nós temos uma participação na vida de Deus. Deus vive em nós de uma forma finita, né? É real e verdadeiro, mas ao mesmo tempo é finito, certo? E para ser bem claro, né, o que é que eu quero dizer então com... somos templos, somos habitação da Santíssima Trindade. Vou até ler aqui. Significa que nós temos uma participação na vida divina, que nos foi conferida pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo, cujo Pai e o Filho estão todos nele, habita em nós pelos méritos da redenção operada por Jesus. E isso nos leva a uma coisa prática. O que é essa coisa prática? A lutar. Lutar contra quem? Contra toda tendência que se opor a esse estilo de vida que nós queremos levar, a essa vida na Trindade, a essa vida de Deus em nós. Como assim tendências contrárias
a esta vida sobrenatural, podemos dizer assim. Não é novidade para ninguém, quem escutar esse áudio seja as pessoas que vão escutar, né? Não é novidade, não será novidade que no mundo de hoje, se nós trazemos isso para o nosso mundo de hoje, há claras tendências que nos querem afastar dessa vida sobrenatural, dessa vida de Deus em nós. Hoje, principalmente na cabeça de nós que somos jovens, perpetua-se uma pergunta: que sentido eu tenho para viver? O que é que eu quero para a minha vida? E por que eu estou dizendo isso? Pelo amor de Deus, me explica, Samuel. Porque essa pergunta nos é bombardeada várias vezes ao dia. Sejam outras pessoas nos perguntando, sejam nós mesmos. Nós mesmos queremos saber o que queremos para a vida, que sentido queremos tocar para levar a vida. E a vida cristã, a vida sobrenatural, nos propõe isso. Ela nos responde. O cristianismo, ele é bonito por isso, porque ele nos oferece essa resposta para a vida. E qual é a resposta que nós temos para viver? O sentido da vida é usar os dons que Deus nos deu. Usar estes dons que Deus nos deu para quem? Para Deus. Deus deu o dom para que fosse usado para Ele. Para Deus e também em Deus. Ou seja, precisamos andar na amizade com Ele. Não basta somente sermos bons homens e mulheres. É preciso que nós tenhamos também uma sincera e resoluta amizade com Deus, que é reforçada pelos sacramentos, pela vivência prática das virtudes, do exercício na vida cristã, na vida cotidiana e também na fuga do mal, que é o pecado. Numa palavra, e isso eu digo para todas as pessoas. Deixa eu... Tem o Mateus recusando aqui. Pronto. Parou de gravar? Pronto. Pronto. Numa palavra, em que consiste a vida cristã? Em um segmento sincero e resoluto de uma pessoa real, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu volto novamente para esta afirmação, que Deus vive em nós. Eu vou me aprofundar mais no tema agora, certo? Deus habita em nós, certo? E como é que Deus habita em nós? Deus habita em nós enquanto criaturas, certo? E uma segunda forma, enquanto habitantes na sua amizade, na sua graça, certo? Como assim? Eu vou explicar agora. Nas criaturas, Deus está presente de três formas. Como potência, ou seja, Deus é soberano e todas as criaturas que existem, animais, plantas, seres humanos, anjos, seres inanimados, o que for, estão submetidos ao seu império e ao seu poder. Essa é a potência, certo? Segunda forma, Deus está presente nas criaturas como presença. Em que sentido? Tem um salmo onde o salmista, não lembro bem agora, está até na liturgia das horas, ele vai dizer que Deus perscruta os corações. Deus sabe o que está no íntimo de cada coração. E isso é a presença. Ou seja, no sentido que Deus vê tudo e examina todos os corações, perscruta todos os corações. Terceira forma, Deus está presente nas criaturas como essência. Ou seja, Deus opera em toda parte, e em toda parte é a plenitude do ser e a causa primeira de tudo quanto há de real nas criaturas. E assim como Ele lhes comunica não somente o movimento e a vida, Ele também nos comunica o ser.
São Paulo é quem diz: em Deus tudo se move, tudo vive e tudo é. É isso. Essas três formas, como criaturas, certo? Entretanto, pela graça de Deus, Deus habita em nós. Não somente como Criador, não somente como o ser que conserva e sustenta a existência de todas as coisas. Não, só digo aqui para criticar a festa que tem potência, nova potência e essência. Pronto, vamos lá. Pronto. Vamos lá, vamos lembrar. A primeira forma, como potência. Deus é onipotente, certo? Se Deus é onipotente, todas as criaturas estão submetidas ao poder e ao império de Deus, certo? Essa é a primeira. Potência no sentido de poder. Isso. Exatamente, entendeu? Só lembrando, né, a presença no sentido de que Deus vê tudo e examina os corações. E a terceira é que Deus opera como essência em toda parte. E em toda parte, a plenitude do ser é a causa primeira de tudo, quanto há, que existe. E aí eu falei, que São Paulo fala, em Deus tudo vive, tudo se move e tudo é. Certo? Entendeu? Pronto. Mas aí eu estava continuando. Pela graça, Deus habita em todos os seres, né? Não somente como Criador e como conservador da existência, mas num sentido mais profundo ainda, e mais elevado e mais íntimo. Tanqueray, no seu livro Compêndio de Teologia, né, que foi o que eu estudei, ele comenta o seguinte, abre aspas, é a presença da Santíssima e Adorabilíssima Trindade que a fé nos revela. Essa é a presença real de quem habita na graça com Deus. O Pai vem a nós e em nós continua a gerar o seu verbo. Com ele recebemos o Filho perfeitamente igual ao Pai. Imagem sua viva e substancial, que não cessa de amar infinitamente a seu Pai como é dele amado. Desse amor recíproco procede o Espírito Santo. Tanto é que eu disse, né? Outro nome que o Espírito Santo recebe é o amor que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como fala o credo, né? Niceno, constantinopolitano. Espírito Santo, pessoa igual ao Pai e ao Filho, laço mútuo entre eles ambos, e contudo distinto de um e do outro. Comentar com a gente mais conformes, com a alimentação que você falou, o menino Jesus nasce e cresce em nós, né? Cristo, né? Mas eu estou considerando o menino Jesus seria gerar Cristo em nós, né? Esse significa muito bonito, né? Profundo. Podemos dizer assim, então, e assim também fala Tanqueray, que Deus habita em nós de 4 formas. Hoje eu vou ser bem numérico, certo? É até interessante que numericamente são 4 formas que Deus habita em nós, na graça, e 3 formas que Deus habita nas criaturas. 7, o número da perfeição, né? Nota de rodapé, né? Não quero que... Então, podemos dizer que Deus habita em nós de 4 formas. Primeira forma, e aqui vai ser bem semelhante, como pai, né? Segunda forma, como amigo. Terceira forma, como colaborador. E quarta forma, santificador. Aqui eu vou explicar novamente e retornando ao que eu já falei antes. Não quero que vocês pensem que Deus habita em nós de ora como amigo, depois como santificador, depois colaborador. Não.
Ele é o quê? Pai, amigo, colaborador e santificador. Essas 4 formas acontecem ao mesmo tempo enquanto ele habita em nós, tá? Comecemos assim, então, da primeira. Deus é Pai. De novo, eu retorno ao que eu já falei antes. Israel já compreendia que o sentido do Pai, de Deus como Pai, é que Ele é Criador de todas as coisas, certo? Só que, eu disse ao mesmo tempo, em Jesus, isso se torna planificado. Esse sentido fica mais pleno e mais compreensível, se bem que ainda permanece mistério. Então, é verdade que Ele é nosso Criador, mas Deus é Pai porque Ele nos adota como filhos. E aqui entra o mistério da filiação divina. São Paulo, quando ele vai novamente escrever aos Romanos, na sua primeira carta, ele vai dizer: vós recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Então é o Espírito Santo, enviado pelo Filho, que nos diz: somos raça eleita, somos filhos adotivos de Deus que é Pai. E certamente os senhores e as senhoras já devem ter escutado essa afirmação que eu vou dizer agora, que nós somos filhos no Filho. Somos filhos de Deus adotados no Filho, que é Jesus nosso Senhor. São João vai ressaltar bem essa filiação divina no seu prólogo do Evangelho, quando ele vai dizer... Cadê? Deixa eu achar aqui. A todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E quem são esses que receberam? São aqueles que creem. São os cristãos. Somos nós. Somos nós. Tem que bater no peito e dizer: nós somos filhos. Somos filhos no Filho. De uma forma prática, como é que isso se concretiza para que não fique somente romantizado? No batismo. É pelo batismo que o cristão pode chamar verdadeiramente a Deus de Pai. Como eu disse, somos filhos no Filho. O Filho instituiu o sacramento do batismo. E através do batismo, somos também filhos. Somos filhos, raça eleita. E aqui o cristão pode chamar a Deus de Pai em união com seu único Filho. Se cremos, novamente, aquela palavra do início da formação, se cremos é porque guardamos a palavra do Filho. E se guardamos a palavra do Filho, o Pai e o Filho residem em nós, habitação. E o Pai e o Filho nos amam e vêm até nós e se doam, se dão inteiramente a nós. Portanto, alguém poderia até dizer: mas a adoção ela é um termo jurídico, né? Ela não é uma coisa assim real, ela é somente ficcional. Mas aí vem o Tanqueray e ele diz: não é bem assim. Se, por um lado, civilmente falando, a adoção de alguém, vamos supor aqui, vamos supor que um homem e uma mulher decidem me adotar, né? Eu não pertenceria a eles, porque, embora eu sendo filho juridicamente, eu não sou biologicamente, certo? Mas isso não é ficção na habitação trinitária e na habitação trinitária. Por quê? Deus, de fato, quis que nós fôssemos filhos. A filiação divina, novamente, ela é real, ela é verdadeira. É uma realidade. Somos filhos e podemos chamar Deus de nosso Pai. É real também porque faz referência a uma ordem
pai e mãe é algo que corresponde ao natural. Da mesma forma, pelo Pai, a criação é real de fato. Se ela diz algo sensitivo, né? Nós vemos Deus. Corresponde a uma ordem real, que é a ordem da classe, que aliás, muito mais elevada que a natural. É uma ordem diferente. Porque enquanto eu posso ser, ao menos juridicamente, eu sou filho do Pai, no Filho real e espiritualmente também, né? E também porque eles são obras de Deus. Então quando uma mulher engravida, é Deus que fornece, né? Então, filhos são presentes que Deus dá ao casal para que possa cuidar, né? E aí tem esse segredo da educação de vida. Sim. Tanto é que São Paulo até vai dizer que se existem pais na terra, é porque esses pais têm a paternidade de Deus que é Pai. Só completando, certo? Bom, podemos chamar Deus de nosso Pai, né? Aqui só um enlace, um spoiler do que vai ser falado mais à frente. Veremos que nós, por chamarmos Deus de nosso Pai, nós somos filhos, certo? E por sermos filhos, nós temos a necessidade de imitar a Trindade. E em última instância, aqui nós contemplamos já a oração do Senhor. A oração do Senhor começa com isso, Pai Nosso, né? A oração do Senhor nos lembra, quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Isso é uma responsabilidade que nós, como cristãos, é muito séria e precisamos levar. Essa fala, ela é tirada do catecismo, e o catecismo faz menção do sermão de São Cipriano, né, sobre a oração do Senhor, certo? Termino aqui a primeira e eu vou para a segunda, onde nós dizemos que Deus é nosso amigo, né? E eu repito a vocês que a habitação da Trindade em nós, ela é profunda, ela é íntima. E aqui é necessário a gente lembrar de uma coisa, né? Por exemplo, sou amigo da Tainá, ela é minha amiga, e eu converso com ela as minhas coisas e ela também compartilha as mesmas comigo. Intimidade, isso se chama intimidade, certo? O que faz a amizade, o que constrói a amizade é a intimidade, certo? E assim Deus fala a nós como amigos. Novamente, não quero que isso seja romantizado. Deus é de fato nosso amigo. Na sua última ceia, quando ele estava lá reunido com os seus amigos, ele vai dizer: já não vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O que falta no servo? Intimidade com o seu senhor. Mas eu vos... Mas já não vos chamo servos? Pé. Ele falou, já não vos chamo amigos. Oh, desculpa, já não vos chamo... Oh, desculpa, pronto. Corta isso, Gabriel. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É o que falta, intimidade, né? Mas vos chamo amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Basta lembrar também... Salvo engano, até já vou passar agora um caso. Na sessão da paixão, agora que essa eu não lembro qual. Nosso Senhor chama até Judas, que é amigo na hora que ele vai. Amigo, tu traz o filho do homem com um beijo? Pronto. São João, se eu não me engano. Se eu não me engano, alguém pode me corrigir depois. Salvo engano da minha parte. É necessário que a gente lembrar de uma outra cena também, que pode ser paralela com essa, que é o momento onde o Senhor está à mesa com os publicanos e os pecadores. Nessa cena, os publicanos e os pecadores...
e os cobradores de impostos, eles são figuras públicas do pecador. Assim podemos nos colocar no lugar desses publicanos, desses cobradores de impostos. Por quê? Porque Deus quis ter intimidade com eles. O ato de comer à mesa simboliza intimidade. E assim como Jesus, nosso Senhor, quis ter intimidade com aqueles cobradores e publicanos, Ele também deseja ter intimidade por nós. Porque a palavra de nosso Senhor não é uma palavra morta, que foi escrita a um povo de 2000 anos atrás, mas ela é atual. Então, quando o Senhor fala isso para nós, Ele fala isso para nós hoje. Mas também fala àquele povo daquela época. Então, ela é atual. Então, podemos sim nos colocar no lugar dessas pessoas. Deus quer ser nosso amigo. Ele deseja intimidade. Também não podemos nos colocar no momento daquela última ceia, onde o Senhor, ardido de caridade, de um fogo, Ele fala: desejei ardentemente comer esta ceia convosco. E da mesma forma como Ele não falou somente aos apóstolos daquela época, nós podemos nos colocar aqui. Samuel, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Marcos, eu desejei comer esta ceia contigo. Impressionante. Deus quer ser amigo. E amigo quer dizer o quê? Que Ele quer falar conosco. Ele quer falar por meio da sua palavra. Também no Apocalipse de São João, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Toque, toque. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E assim é a iniciativa. Deus quer ser nosso amigo e nós também precisamos ser amigos de Deus. Tanto é que eu me lembro quando Dom Aldo, falecido Dom Aldo Paguto, quando ele explicou essa passagem, ele dizia assim, que Deus bate a porta, mas esse coração, ele é... Oh, meu Deus! Essa casa onde Deus bate a porta, ele é selado por dentro. E é o nosso coração. Porque precisa da nossa iniciativa para o quê? Para poder abrir, para ouvir a voz. Se alguém ouvir a minha voz, isso é, ouvir a palavra do Senhor que fala nos evangelhos, nos sacramentos, em ser dóceis à palavra dos nossos pastores, dos bispos, dos padres, dos diáconos e até do nosso Santo Padre Papa. Quando somos assim, Ele ceia conosco. Há uma intimidade. Terceira forma. Dúvidas até aqui? Até agora? Nenhuma? Ok. Vou continuar. Terceira forma é que Deus habita em nós como colaborador. Vou dar um exemplo. Estou com uma dificuldade, financeira, e eu preciso de ajuda, né? Porque se eu não tiver dinheiro, a dificuldade não se resolve. E eu preciso do Gustavo para me ajudar, né? Sem agiotagem. Pronto. E aí o Gustavo me ajuda. Aí o Gustavo está sendo o quê? Colaborador. Ele está me ajudando. Com isso, eu não quero que seja uma coisa entendida somente materialmente, mas Deus é nosso colaborador. Em que sentido? Nosso Senhor também na última ceia, Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E se é verdade que nós somos impotentes para poder levar uma vida cristã séria por nós mesmos, uma vida cristã sobrenatural por nós mesmos, é verdade que nós precisamos de Deus. E aí Deus é nosso colaborador, porque na dificuldade Deus ajuda. Deus age através dos seus sacramentos, enviando a sua graça.
Se é difícil, se está no momento de uma tentação, Senhor, dá-me força, ajude-me. Vinde, Senhor, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Se em algum momento de aperto, alguma dificuldade, uma tribulação que a vida impõe, ou até mesmo uma contradição que até mesmo a vida nos coloca, Deus nos ajuda. É real. Tanto é que, até lembrei agora do Evangelho de São Mateus, onde Nosso Senhor fala, olha, se vocês que são pais maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não sabe dar boas coisas a vocês. E será que nas boas coisas, providencialmente, materialmente, Deus também nos provê, quanto mais imaterialmente, um momento de aperto para poder resistir à tentação? É aí que Deus ajuda também. É aí que Deus provê. Queria falar alguma coisa, Gustavo? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Se queremos permanecer firmes, resolutos nessa vontade de fazer o bem e evitar o mal, peçamos a Deus ajuda. Peçamos a ajuda de nosso Senhor, que Ele não tarda. Ele está próximo da pessoa porque Ele é amigo e quer nos ajudar. Mas, é necessário dizer, né? Deus ajuda, é verdade, contanto que a gente tenha iniciativa, contanto que a gente queira. Tanto é que São Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então é a graça de Deus. Se não é pela graça de Deus, meu amigo, vá lá, você não consegue não. É tipo assim, você atravessar uma rua, você sabe que naquela rua você vai fazer uma coisa errada. E aí você diz assim, Senhor, ajuda-me, porque se eu atravessar essa rua aqui, se eu pular esse muro, eu vou fazer coisa errada. E você consegue, com a ajuda de Deus. E você sempre pensou nesse bendito. Dou graças a Deus, porque eu consegui. É a oração, né? Por exemplo, a oração tem uma cooperação com o amigo que se queira rezar, né? Seja aberto a graça de Deus, mas como você começa a rezar, é que a oração e tal, o que está acontecendo ali, o que puder vir a acontecer, Deus é trabalho de Deus. E às vezes fica mais que você possa, que é alguma consolação até mesmo para outros, às vezes você nem recebe, né? Sim. Pois é. E eu vou falar uma coisa, mas vai ser daqui a pouco. A quarta forma, completando o que o Gustavo falou, a quarta forma é que Deus habita em nós como santificador. Não é novidade. Deus, 3 vezes santo, habita em nós, e ao mesmo tempo que Ele é 3 vezes santo, Ele santifica. Não é um ocioso, por assim dizer. São Paulo, novamente, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, e aqui acho que alguém certamente já escutou isso. Não sabeis que sois templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Sou eu, cada um de vocês. Tu. E aqui, São Paulo, ele fala dessa sacralidade, dessa sacralidade da nossa alma. Nós somos preciosos para Deus. Novamente, sem romantizar, somos preciosos para Deus. Nosso corpo, nossa alma são queridos, são desejados, porque Deus quis que nós existíssemos. E a partir do momento que Deus quis que existíssemos, somos preciosos para Ele. Somos templos sagrados, somos habitações. Até quando eu estava estudando essa formação, eu me lembrei de um momento lá no auge da pandemia, nos anos de 2020, em que houve aquele fechamento das igrejas,
E o pessoal que comentava isso dizia, fica em casa mesmo, o templo somos nós, né? Quem já não viu esse comentário, né? E é verdade, o cara tá dizendo a verdade de uma forma mal entendida. Por quê? Porque de fato nós somos templos, mas nós temos necessidade de algo que transcende a gente. Nós temos sede de Deus. Não somente de ficar em casa, mas nós temos sede de beber da fonte que é nosso Senhor. Se somos templos da Santíssima Trindade, então, novamente, a Trindade, ela é fonte, é essa fonte de santificação para nós. É o princípio da nossa vida interior e é a sua causa eficiente, causa exemplar. É assim que nós somos seres deiformes, né? A palavra deiforme significa isso, que nós levamos uma vida semelhante, nós devemos levar uma vida semelhante a Deus. Se alguém quiser contribuir, que fale, mas que é uma vida que nós devemos levar que é semelhante a Deus, não igual à de Deus. Porque, voltando ao que eu disse no início, nós participamos da vida divina, mas de forma real e concreta, mas ao mesmo tempo finita. Certo? Do que foi dito agora há pouco, fica concluído da seguinte forma. Nós temos de fato um grande tesouro dentro de nós e em nós. E quem possui esse tesouro deve como que pensar nele muitas vezes, né? Nosso Senhor, quando Ele estava explicando uma das parábolas, né, que o reino de Deus é como um tesouro, né? Um tesouro, e quem acha esse tesouro simplesmente se desapega de tudo e vai atrás somente desse tesouro. E assim somos nós. Devemos não somente romantizar esse tesouro, mas fazê-lo ressoar na nossa vida. E como é que nós podemos ressoar esse tesouro da inabitação trinitária na nossa vida? De 3 formas. Adoração, amor e imitação. De novo, vou explicar aqui. A adoração é um sentimento que brota do nosso coração, certo? E a adoração, como coloca o Catecismo da Igreja Católica, é o primeiro ato da virtude da religião. É reconhecer que Deus é e eu não sou. Simples. Que Deus é o Salvador, que Ele se encarnou por nós e por mim. E o que foi que eu fiz? Eu pequei. É simples. Deus é e eu não sou. Deus é justo e eu sou injusto. Deus é o ser, a suprema bondade e eu sou mau. Reconhecer isso. O homem, eu, tu, você, cada um de nós, somos criaturas. E temos, diante do nosso Criador, temos que ter a atitude de criaturas, reverenciando, adorando o nosso Criador. São Paulo, ele também aos Coríntios, ele vai dizer: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. E como não glorificar, como não bendizer, não dar graças ao Senhor, a esse hóspede, que embora as minhas mazelas, embora as minhas misérias, embora as misérias da humanidade, Ele quer residir dentro de nós. Templo sacrário, né, da Santíssima Trindade. Não sei se vocês já escutaram isso antes. Templo e sacrário da Santíssima Trindade. É assim que nós reverenciamos a Virgem Maria e é assim que a Virgem Maria nos dá exemplo. A Virgem Maria nos dá um exemplo muito grande quando, visitando a sua prima Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, vai lá a Virgem Maria, ela diz, né? Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Quando a Virgem Maria recebeu no seu ventre sacrossanto
nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida dali em diante não foi mais do que um ato perpétuo de adoração. Cada instante, cada segundo da vida de Nossa Senhora era um momento de adoração, pois ela contemplava face a face aquele mistério. No seu Fiat, ela adorou verdadeiramente. É assim que nós devemos nos deixar conduzir, se bem que de uma forma bem inferior, porque Maria foi concebida sem pecado e nós temos o joio do pecado original em nós. Fomos regenerados pelo batismo, mas nós temos ainda as nossas mazelas, as consequências do pecado original. E assim nós devemos ser. Ainda assim, mesmo miseráveis, nós devemos ser, como São Paulo fala, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos, capítulo 12, verso 1. E o que fazer de prático, né? Todos aqui conhecem o sinal da cruz. Então, no princípio das nossas orações, das nossas ações cotidianas, Tanque recomenda: façamos o sinal da cruz. Façamos o sinal da cruz no princípio e no fim das nossas ações. E não somente o sinal da cruz. Dizemos também o glória. O glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque assim nós reconhecemos que o bem que fizemos não se deve nada mais, nada menos do que ao próprio Deus, que é o sumo bem. E não somente isso. O Tanqueray, ele coloca que nós devemos cantar alegremente o hino de louvor, glória a Deus nas alturas, né? O santo, santo, santo. Mas em última instância eu entendi o que o Tanqueray falou como o sentido da missa. Devemos participar ativamente da missa. De fato, participar em que sentido? Unidos ao sacrifício do Verbo, unidos ao sacrifício do Filho, que se imola, atualiza o seu sacrifício ali na missa. E por fim, não é porque Deus é nosso hóspede que Ele deixa de ser Deus. Na oração devemos reconhecer isso. Pôr-se na presença do Senhor e reconhecer: somos dependentes de Ti, Senhor. E não sabemos reconhecer que nós não sabemos pedir como convém. E é por isso que nós pedimos o Espírito Santo, para que Ele possa rezar em nós e nos ajudar a pedir como convém. É o Espírito de Jesus que ora em nós e por nós ao Pai. Essa é a primeira parte, a adoração. Um segundo momento que da adoração brota o amor. Nós vamos ao amor. É verdade que depois de termos reconhecido a nossa condição de criaturas criadas por Deus, nós devemos nos deixar conduzir por Deus de tal forma que isso gere confiança. Assim como as ovelhas, elas têm confiança no pastor e não reconhecem outra voz senão a voz do pastor, assim devemos ser nós, que reconhecemos docilmente como ovelhas a voz da verdade de que falam os nossos pastores e, em última instância, o supremo pastor, que é nosso Senhor. A palavra de Provérbios nos diz: meu filho, dá-me o teu coração. E confirmando e novamente nos lembrando que Deus é Pai. Que fique firme isso. Deus é Pai. Não de uma forma que o mundo entende, porque o mundo pode entender a figura paterna de uma forma até desonrosa, de uma forma desfigurada, de uma forma machucada e flagelada. Mas reconhecer que, como eu acabei de falar, se existe Pai, a figura do Pai, é porque antes existe e precede a figura do Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Deus não é Pai como o mundo entende, mas é um Pai que nos ama, que nos convida, como a parábola
do filho pródigo, de um pai misericordioso, que nos ama e nos quer de volta. Tem um filme, que eu até citei aqui, que é o filme de Santo Agostinho. Não, existem 2 filmes de Santo Agostinho, um mais antigo e outro mais recente. O que eu estou falando é o recente, certo? Alerta de spoiler, quem não assistiu, tá? Santo Agostinho ele vai entrar em um debate com os donatistas, certo? E no meio desse debate contra os donatistas, Santo Agostinho ele vai dizer, abre aspas, né? Nenhum de nós está sozinho, nem quando estamos no desespero, no amargor e na escuridão. Deus está conosco. Ele é mais irmão que qualquer irmão, é mais amigo do que qualquer amigo, é mais amoroso do que qualquer amante. É esse amor que Deus tem conosco. Essa frase que eu acabei de falar, ele não sei se está descrita em algum dos outros escritos de Santo Agostinho, mas que é uma frase que levei comigo e que explica. Deus nos ama, Deus quer estar conosco. Deus quer ser nosso amigo. E esse amor pede uma resposta. Que resposta podemos dar, né? É uma iniciativa que nós podemos dizer, um amor que tem que parar de pecar. Se eu sou amigo do Júlio e eu ofendi o Júlio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reparar o que eu fiz contra o Júlio. É pedir perdão. É para isso que existe o sacramento da confissão. É para nós nos aproximarmos de Deus como um juiz, mas um juiz misericordioso que deseja a nossa salvação e quer que nós saiamos de lá absolvidos, desculpe, errei a palavra, tá? Então, as pessoas que vão escutar essa formação, né? Se você se encontra no estado de pecado, não tenha medo, procure uma confissão, né? Procure uma confissão hoje mesmo e vá lá, se confesse com o nosso Senhor, que está lá na figura do Padre. E não somente, né, o perdão dos pecados, mas essa resposta de amor pede graças a esse grandioso benfeitor, que colabora e santifica este templo que é o nosso corpo e a nossa alma. E enfim, nossa resposta de amor será generosa. Se preciso for, daremos a vida em sacrifício. Esqueceremos de nós mesmos, indo contra a nossa vontade, em submissão aos conselhos divinos. Em última instância, é um ressoar daquele pedido do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que eu realize não a minha vontade, mas a tua vontade nessa terra, no hoje da minha vida, como a tua vontade é realizada lá no céu, plenamente. E o terceiro ponto é a imitação, né? Imitar significa o quê? Nada mais do que levar a vida de Deus em nós na mesma medida em que esta é compatível com a nossa fraqueza. Nossa fraqueza humana. Ao pensarmos que somos templos do Espírito Santo, devemos concluir que nosso corpo e nossa alma necessitam de respeito. Foi isso que São Paulo quis afirmar naquela sua afirmação aos Coríntios, né? Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Né? E por que devemos, né, fazer o bem? Por que devemos evitar, rejeitar o mal? Por que devemos nos exercitar nas virtudes? Por que devemos evitar o pecado e ser contra o pecado? Porque não existe um motivo mais glorioso, mais poderoso e excelente do que esse, do que sermos habitações da Santíssima Trindade. E é necessário que nós purifiquemos e adornemos esse templo que somos nós. E assim o faremos através da busca pelo bem, através da perfeição, a vivência das virtudes cristãs, da procura dos sacramentos, enfim. E esta perfeição, alguém pode dizer, ela é elevada, né?
Ah, mas sabe como é, né? Deus está lá em cima, está tão longe, não tem como eu ser assim. É tão perfeito que é impossível de se alcançar. Mas nosso Senhor vem e dá a resposta e o modelo, que é o modelo da própria Santíssima Trindade. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Deus não está distante de nenhum de nós. Novamente, reafirmo isso, que fique firme isso. Deus é amigo, próximo. Em Jesus e no seu Espírito, Deus está presente de cada um de nós. E não somente perto de cada um de nós, mas dentro de nós. Afinal, não é isso que nós dizemos em cada missa? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. No meio. Em cada um de nós. Lembramos ainda daquela invocação da oração do Senhor, que é o Pai Nosso, que estás nos céus. Por quê? Porque Ele está perto. O céu não é uma menção de um lugar, mas é uma aproximação, uma pertença a esta pátria. O céu é uma pátria e nós pertencemos a esta pátria. Somos do céu, somos habitantes do céu. Quando nós nos decidimos a ser amigos de Deus, a imitarmos a Santíssima Trindade, nós já vivemos o céu aqui nesta terra. E aí nós fazemos aquela promessa, a promessa do novo céu e da nova terra, aonde nós vivemos. Outra coisa, Ele nos convida, o Senhor nos convida a aproximarmos da sua perfeição, da sua unidade trinitária. Na sua oração no horto, naquele Evangelho de São João, capítulo 17, o Senhor diz, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. São Paulo também, ele reza, quando ele fala aos Efésios, na sua carta, ele fala assim: procuremos conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação ao qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Santa Elizabeth da Trindade, na sua oração à Trindade, ela pede, e aí fica clara essa unidade, que nada possa perturbar-me a paz, nem me fazer sair de vós, isso é, sair da unidade. Que eu jamais vos deixe só, mas que aí esteja toda inteira. Enfim, quando rezamos a oração do Senhor, pedimos: santificado seja o vosso nome. E quando nós dizemos isso, nós lembramos, o nome de Deus é santo e ao mesmo tempo ele pode ser desonrado, desfigurado do seu sentido. E é por isso que nós pedimos que o nome de Deus, embora seja santíssimo, possa ser honrado, possa ser santificado em nós. Em nós. Que o seu nome, Senhor, seja santificado em nós e que a nossa vida cristã seja um eco dessa santificação que nós queremos levar. Concluo com o seguinte: desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Como eu já vos disse, existem tendências que querem nos levar contra esta vida. E em última instância, essas tendências nada mais são do que aquele eco de Satanás no paraíso. Sereis como deuses. Satanás também quer que sejamos deuses, mas quer que sejamos deuses sem Deus. Enquanto que nós queremos ser de Deus. E Deus quer o quê? Que nós vivamos semelhantes a Ele, com Ele e para Ele. Peçamos a nosso Senhor essa ajuda a viver
de forma sobrenatural e cristamente esta vida que nós queremos, a vida na Trindade, que possamos dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.